Boa tarde a todos, um grande prazer estar aqui com vocês, mais uma quarta-feira com Descomplicando a Reforma Tributária, o seu compromisso das quartas-feiras às 15 horas. Então vou pedir até para aproveitar, porque nós vimos que houve um problema aqui com o YouTube, se a transmissão está chegando corretamente para você, com áudio e imagem, aproveita, dá um ok aqui no chat que eu estou acompanhando e monitorando. E aqui do nosso lado nós temos o professor Bruno Mota, instrutor da Universidade Corporativa. Um grande prazer estar com você novamente, Muito Bruno. obrigado, Alexandre. Prazer estar aqui com você, prazer estar com vocês também para falar desse tema. Mais uma vez, mais uma quarta-feira, reforma tributária. Vamos lá? Vamos lá. Hoje nós vamos estar falando sobre essa transição, né? ICMS e ISS para o IBS. Mas nós vimos em outras transmissões que a mudança ela não é assim imediata. Exatamente. Mas qual é a principal mudança nesse processo? A principal mudança, o principal impacto que o escritório de contabilidade terá é conviver com dois sistemas tributários simultâneos, por pelo menos 4 anos. Tá? Então, de 2029 até 2032, nós teremos que conviver com IBS, ICMS e o ISS. Por quê? O ICMS é o imposto que mais recolhe no nosso país. Não tem como para o fisco simplesmente acabar com ele de um mês para o outro, de um ano para o outro. Então, nós teremos esse período de transição que vai de 29 a 32. Porém, pode ser que em um determinado momento o fisco chegue, olha, não, 2030 já fizemos o que tínhamos que fazer, já está tranquilo, 2031 já é 100% IBS. Isso pode acontecer, tá, gente? Isso a gente não está livre disso. Porém, o que está no cronograma da Receita Federal hoje é essa transição em 4 anos, né? Então, 2029 nós vamos pagar ali 90% do ICMS, ISS entra 10% de IBS, em seguida, 2030, 80-20, 70-30, 60-40, até chegar de fato em 2033, onde será extinto, então, o ICMS e o ISS e ficará somente o IBS. Uma dúvida, essa transição gradual que nós estamos vendo aqui no slide que você acabou de explicar, ela vai afetar o fluxo de caixa das empresas? De muitas empresas, sim. Por quê? Porque nós estamos falando de alguns cálculos um pouquinho mais complicados, nós estamos falando de um imposto novo. Então, isso pode, sim, afetar o fluxo de caixa de uma empresa. Essa empresa ela vai ter que injetar dinheiro, né, para poder fazer os cálculos, para poder estar em conformidade fiscal. Então, essa transição pode, sim. Então, o que a empresa precisa ter? Planejamento tributário, que eu acho que é o que a gente está falando aqui desde a primeira live da reforma tributária, né? Sobre se planejar e se preparar para a reforma tributária. Porque esses anos serão os mais caóticos quando a gente fala de contabilidade. E uma pergunta, quando nós falamos sobre esse preparo, quais setores da economia você enxerga que eles vão ser mais impactados nessa mudança? Olha, e por que você acha? Então, aproveitando. Quando a gente fala de reforma tributária, já se vem falando há muito tempo sobre o fim do incentivo fiscal para muitas empresas e se vem falando também sobre o aumento ali da alíquota para empresas de serviço, né, que vai ter uma tributação um pouquinho maior. E essas empresas serão impactadas também com a transição. Então, a empresa hoje que tem incentivo fiscal, ela tem que estar ciente que esse incentivo vai acabar. E aí? Como é que ela vai reformular a empresa dela para continuar vendendo, para crescer? Então você já tem que começar a pesquisar. Se a sua empresa, indústria, seu cliente tem incentivo fiscal, tem que estar ciente que esse incentivo ele vai acabar. Então você precisa se adequar à nova realidade da reforma tributária. E a gente não está falando de uma realidade ruim, tá, gente? Porque a não cumulatividade plena, ela é muito positiva, principalmente para a indústria, tá bom? Você ter direito ao crédito ali na hora, você não ficar com aqueles créditos presos, que você nunca consegue se ressarcir, a cumulatividade ela é ruim para a indústria. Então, você precisa estar atento nesse fluxo, né? Então, empresas que recebem incentivo fiscal e empresas da área de serviço terão, sim, impacto nessa parte aqui de 2029, 2033 e também depois da reforma, né? Por quê? Porque agora a gente tem o IBS e o CBS dentro de serviço, coisa que antes a gente só tinha o ISS, 5%, mais o PIS e COFINS ali não dava nem 8%. E a gente ainda está para descobrir qual vai ser a alíquota do IBS, do CBS, que é o IVA. Tá? Então vai ter, sim, um impacto ali nessa área. Mas aproveitando, você está falando sobre incentivos acabando, mas a substituição tributária, ela acaba? É o grande ponto, né? E a ST? Tá todo mundo com medo, né, da ST.
Gente, a ST, ela é constitucional. Na nossa Constituição já trata a substituição tributária, tá? Porém, a forma com que a gente arrecada hoje do ICMS não vai existir. Por quê? Não cumulatividade plena, é um princípio da reforma tributária, e o imposto sempre pago no destino. Por que a gente tem ST? Porque você tem a alíquota de origem e o destino. Aí você tem a diferença ali das alíquotas, ou você tem um produto que aqui tem ICMS, lá não tem, é outra taxa. Então, esses casos de substituição tributária não vai mais existir a partir do momento que 100% das suas compras e vendas é não cumulativo e é sempre no destino, né, que você vai realizar o pagamento daqueles impostos. Então, a substituição tributária cai, tá? Agora, a gente pode ter um caso de substituição tributária, que é o diferimento, principalmente quando a gente estiver falando de Zona Franca de Manaus. Mas aí é um tema que a gente vai trabalhar em outra live. Ok, e estamos falando da substituição tributária, mas como é que ficam os créditos? Os créditos tributários, né? Isso, como é que vão ficar esses créditos? Então, pessoal... Porque nós vamos ter essa transição para o IBS. Sim, sim. Mas esses créditos, como é que ficam? Essa questão muito bem levantada, porque se a gente for parar para analisar essa questão dos créditos, a LC 214, ela ainda não trata muito sobre isso, tá? Mas tem uma PL em votação, que é a PL 108, que ela vem falando justamente sobre os créditos tributários do ICMS. Ou seja, já está vindo uma tratativa sobre isso. E a ideia é o quê? Ou você vai se ressarcir desses créditos tributários, e ele vai gerar crédito ali de IBS para você, ou você vai poder pegar esse valor de volta. Beleza? Você vai ter ali um ressarcimento em dinheiro mesmo desse crédito. Tá? A ideia da PL é essa. Eu estava até lendo a PL ontem e teve um site, né, que postou assim, não, após a reforma tributária a empresa vai levar 20 anos para conseguir os seus créditos de ICMS que ficaram para trás. Caramba, 20 anos? Aí eu fui ler. Não é que vai demorar 20 anos, é que o parcelamento do crédito tributário vai ser em 240 meses. Então ele vai receber um pouquinho cada mês. Essa é a ideia da PL 108, tá bom, pessoal? Mas ela ainda está em votação, ainda não saiu, a gente ainda não sabe se vai ter alguma mudança ali dentro dela, mas a ideia é que sim, você consiga se aproveitar desses créditos ali de ICMS para você poder utilizar. Falando sobre mudança, como é que fica o DIFAL sobre o ativo imobilizado e o uso-consumo? Vai ser extinto? Como fica? Então, é aquilo que a gente estava conversando. A partir do momento que a tributação é sobre o destino, é sempre contando com a empresa do destino, né? Então, por exemplo, sou do Rio, vendi para São Paulo, na minha nota fiscal de venda, eu não vou considerar as alíquotas do Rio, vou considerar as alíquotas de São Paulo. O DIFAL consumidor final, por exemplo, ele já é assim. A tributação hoje já é 100% no destino. E o uso e consumo é na compra, né, da mercadoria. Sobre o uso e consumo, pessoal, não vai ter mais diferencial de alíquota. Acabou. Tá? A menos que a única coisa que pode acontecer é você não poder se creditar do IBS e CBS se você compra para uso e consumo próprio. Mas eu não estou falando de empresa, tá? Estou falando pessoa física. Então, comprei para mim, não vou poder me creditar daquele imposto. Agora, para uso e consumo da empresa, não tem mais essa questão do DIFAL. Então, uso e consumo da empresa. Comprei um computador para minha empresa. Vou poder me creditar do CBS e do IBS e não tenho nada de diferencial de alíquota. Agora, vendi para outro estado. Mesma coisa. Como agora a tributação é toda no destino, não tem mais o que arrecadar de DIFAL consumidor final. O que é o DIFAL consumidor final? Aqui no Rio a minha alíquota é 18. Aí lá em Pernambuco, por exemplo, lá em São Paulo é 20. Vendi para lá, o cara é pessoa física, ele não paga uma guia, porque ele é uma pessoa física. Então, o que vai acontecer? Eu, como empresa, sou o responsável por arrecadar essa guia de diferença de alíquota. Como a gente não vai ter mais isso, porque quando eu fizer a venda já tem que considerar a alíquota lá do outro estado, eu não tenho mais DIFAL consumidor final. Ok, você falou sobre venda para outro estado. Isso. Mas e como é que fica o e-commerce? O pessoal vendem para outros estados. Sim, o e-commerce é a mesma linha. A gente hoje, no e-commerce, você tem lá o produto, a pessoa vai lá, compra e recebe em casa. A gente que é consumidor final, só isso, né? Nosso papel é pagar e receber. Né? Mas naquele valor ali já está embutido o DIFAL consumidor final, se a mercadoria veio de outro estado. Então, nessa questão do e-commerce, mesma coisa, tributação no destino, então eu não tenho DIFAL mais porque já é no destino com a reforma tributária. Agora, nesses anos aqui eu vou ter. De 2029 a 2032, eu tenho DIFAL consumidor final, tenho ST,
Isso não vai morrer aqui, tá, pessoal? Só vai acabar lá, ó, lá em 2033. Então nós teremos, sim, uma alíquota menor ali de ST, porque ela vai também acompanhar a proporcionalidade do default, tudo isso vai acompanhar a proporcionalidade. Então você tem que ficar atento justamente a essas mudanças legislativas para você conseguir identificar qual vai ser a melhor forma ali de você trabalhar e qual é a alíquota correta dos impostos para você trabalhar durante esses 4 anos aí. Ok, e qual o primeiro passo para uma empresa se preparar para esse período de transição que nós estamos conversando? Então, aí eu trouxe até um materialzinho aqui para a gente ver junto, justamente para ajudar um empreendedor ou o contabilista, né, que está aí com a gente. Então, eu trouxe 4 pontos aqui, tá? Primeira coisa, planejamento tributário diversificado. O que a gente está falando aqui? Se você é contador e não está correndo atrás da reforma tributária, está deixando dinheiro na mesa. Vai se enrolar no que vem. Beleza? Porque, gente, a reforma tributária ela não vai começar, ela já começou. A gente tem algumas coisas ainda que estão em votação, que estão para ser decididas? Temos. Mas a reforma tributária ela já começou. Ela já é uma lei complementar. Então você precisa se planejar. Você precisa olhar para os seus clientes e falar, caramba, como é que esse cara aqui vai ficar com a reforma tributária? Como é que vai acontecer em 2029 para esse meu cliente? E 2030, 2031? Então tudo isso você já precisa analisar desde agora. Então planejamento tributário diversificado. Se você tem ali a questão de empresas indústria, né? Você trabalha ali, você tem clientes indústria, esse cara vai ser impactado. Você tem clientes que têm benefício, vai ser impactado. Serviço, já tem que começar a ver questão de valor agora. Não é deixar chegar lá para ver se vai aumentar o valor do serviço do teu cliente, para ver se ele vai ser do Simples Nacional ainda, ou se ele vai para o presumido. Tudo isso vai precisar ser analisado a partir de agora. Tá bom, pessoal? Então não perde tempo. 2026 já está aí. Já saiu 2 notas técnicas no dia 28 de março agora, referente a layout de nota fiscal de serviço e layout de nota fiscal de comércio. E na nota fiscal de comércio já indica que esse novo layout já começa em setembro ou outubro, se eu não me engano. Eu li ali rápido ali hoje a nota técnica, né? Mas a gente já está falando desse ano já. E ano que vem, né, a gente já está no mês 4, ano que vem já é no layout novo com o IBS e CBS como teste. Então, contador, fique atento. Empresário, fique atento também, principalmente na questão de qual fornecedor você vai escolher para trabalhar, se o fornecedor vai te dar crédito, se não vai, como é que você trabalha com seus clientes, qual é o regime da sua empresa, tudo isso vai ser impactado. Outro ponto, acompanhamento legislativo, diário. Por que eu botei o diário aí, pessoal? Reforma tributária está saindo novidade direto. Então, é importante que você tenha um acompanhamento, sim, diário. Beleza? É muita coisa para se atualizar. Eu fico pensando, Alexandre, no cara que está olhando a gente agora e nem ouviu falar da reforma tributária. E tem lá 20, 30 clientes. Imagina. Imagina ele pegar isso tudo que a gente já está caminhando aqui. Sorte dele que a Alterdata está aqui, né? Mas é muita coisa, é muito conteúdo para ele pegar. Então, a gente tem que se atualizar diariamente. Outra coisa, capacitação do escritório ou equipe. Esse aqui é o ponto-chave. Por que esse aqui é o ponto-chave? Porque as faculdades hoje, elas não estão tendo no seu cronograma ali, né, a reforma tributária. A gente estava até conversando disso agora há pouco, né? Exatamente. Então, você precisa capacitar a sua equipe para a reforma tributária. Cursos, a UCA disponibiliza um curso para você também, o Neves vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. A gente tem cursos aqui para vocês fazerem para a capacitação do seu escritório, da sua equipe, e o contador ele tem que estar ciente do que é a reforma tributária. E o outro ponto que é tecnologia para auxílio no dia a dia, que é um ponto super importante também, que é a função da Alterdata aqui junto com vocês, não é isso? Exatamente. E falando em tecnologia, na semana passada nós apresentamos a tecnologia do simulador da reforma tributária, que eu torço que vocês já tenham conhecido o simulador. Se você ainda não ouviu falar, você pode colocar aqui, quero conhecer o simulador da reforma tributária. E você, empresário, você pode conversar com o seu contador para falar com ele, olha, você ainda não conheceu o simulador da reforma tributária, ele vai ajudar a nós dois, tanto o profissional contábil quanto os clientes dele, os empresários, para ver qual o melhor enquadramento daquela empresa a partir de agora, a partir dessa nova realidade. Falando nova realidade, que estratégia você indica para uma empresa na gestão fiscal dela, nesse
período aqui que nós vamos ter para essa transição ICMS e ISS para o IBS? Eu lembro muito, até um tema que a gente também estava conversando aqui, né? Quando chegou o tal do E-Social, do REINF, e aí o pessoal ficou meio perdido porque chegou do nada. Né? Muita gente, não chegou do nada. Não chegou do nada. Já estava sendo falado há um tempo. Então, o que acontece, pessoal? A melhor forma de passar por essa transição é acompanhando de perto. É olhar de perto mesmo. O que acontece? Às vezes no escritório de contabilidade, a gente realmente tem muita rotina, que é a rotina do escritório normal. E essas rotinas fazem com que a gente perca um pouquinho essa questão de, poxa, eu tenho que buscar para entender quais novidades estão chegando. Por causa do nosso dia a dia, que é movimentado, a gente sabe como é que funciona o dia a dia de um contador, de um empresário, é a mesma coisa. Porém, o acompanhamento de perto, nesse período de transição, vai ser essencial. Então, aí eu volto a falar, planejamento tributário e acompanhamento diário. Isso é o que vai nortear o contador. Para quando ele chegar em 2029, ele já saber o que ele tem que fazer. 2030, beleza, eu já sei como eu tenho que fazer, como eu tenho que trabalhar. 2031, e assim por diante, tá? Por quê? Porque você vai ter conhecimento sobre o que você está falando, seu cliente vai ter tranquilidade ali, vai saber que você está ciente daquela questão da reforma tributária, ou seja, ele não vai pagar imposto que não precisa. Tenho visto aí muito contador falando que vai começar a pagar IBS e CBS em 2026, a gente sabe que não é verdade, né? 2026 é só a alíquota teste, tá? Então, gente, vocês precisam acompanhar de perto a reforma tributária. Vai mexer em muita coisa. Vai mexer não só para o escritório de contabilidade, mas para o empresário, logística, almoxerifado, questão dos clientes, fornecedores, regime de transição. É igual que a gente conversou na semana passada. Hoje a gente olha cada empresa como uma ilha. A partir da reforma tributária, a gente tem que olhar o arquipélago inteiro, tem que saber quem é o fornecedor, quem é o cliente, como é que estão as relações da empresa, se vai apurar IBS, CBS por fora do DAI, se não vai. Tudo isso é o contador consultor, o contador que precisa direcionar o seu cliente. Pergunta, se o empresário, aí eu estou falando de todos os empresários, Sim. né? Se ele encontra, na opinião dele, uma divergência entre o ICMS e ISS, a legislação do ICMS e ISS, para as regras do IBS. Qual prevalece? Pode acontecer. Então, com a reforma tributária, o que vai prevalecer é sempre as regras do IBS, nesse caso, que a gente está trabalhando. Então, a gente tem ICMS e ISS. Vamos supor que em algum momento ali bateu de frente as leis do ICMS e ISS com o IBS. O que vai prevalecer é o IBS. Por quê? Porque é para o regime que a gente está migrando. Então, a ideia é que realmente as regras do IBS prevaleçam, tá? E essa questão do ICMS vale muito a pena para você, contador, dar uma estudada nessa PL 108. Lê lá, dá uma estudada lá, porque ela fala muito da questão dos créditos de ICMS durante o período de transição e após. Porque tem muita gente que tem aquele crédito agarrado, que aí tem que acionar juridicamente para ter acesso àquele crédito. Como é que fica todas as situações? Como é que vai ser a homologação para eu transformar aquele crédito de ICMS em um crédito de IBS? Em quanto tempo eu vou receber? Como é que vai ser feito isso? O comitê gestor vai ser o responsável por essa transição. Então a PL 108 ela está tratando esses temas. Ainda está em votação, como a gente falou, pode ser que tenha alteração, mas é o que a gente está falando, acompanhar de perto, é isso. É olhar, caramba, tem a PL 108, deixa eu ver lá o que está tratando. Será que é verdade isso que esses sites estão falando? Sempre olhar com base na LC e nessa PL 108 que está chegando aí também. Vou fazer uma pergunta, você falou sobre acompanhar de perto, inclusive essa transmissão ela ajuda com que os profissionais consigam ir acompanhando, tanto que a gente recomenda que você assista a transmissão, compartilhe com as pessoas do teu escritório, compartilhe com seus colaboradores, todos aqueles envolvidos de alguma maneira que vai afetar a necessidade do conhecimento da reforma tributária, mas você acha que nós vamos precisar, que o profissional vai precisar de ferramentas, de sistemas para dar apoio nesse período de transição? Porque nós já estamos em abril. Sim. Eles precisam começar a tomar atitude urgente. Com certeza, esse ponto é importantíssimo, tá? A gente sabe que hoje o escritório de contabilidade basicamente não sobrevive sem o sistema. Sim. Essa é a verdade. Não tem como enviar a declaração, como é que tu vai enviar um REINF sem sistema? Não tem como. Então as tecnologias vai ser o nosso aliado.
Inclusive, a reforma tributária ela tem uma inteligência artificial dentro dela, com split payment e tudo mais, que é muito grande. Então, a nossa contabilidade hoje ela já é tecnologicamente avançada mais do que muitos países. Então, você ter um sistema em que você possa confiar é importantíssimo. É até por isso que nós trouxemos o simulador da reforma tributária na live da semana anterior. Vale a pena você assistir, se você ainda não assistiu. Esse simulador ele vai te trazer o cenário em cada período, 29, 30, 31, 32, 33. Você vai poder colocar ali os valores, ver como é que vai ficar, para dar um panorama final para o seu cliente e também para prospectar novos clientes, né? Então vai ser muito útil, com certeza. As tecnologias elas estão aí justamente para nos ajudar e é isso que a Alterdata faz pelos nossos clientes, né? Sempre pensando aí no melhor para os nossos clientes, na questão de ajudá-los no seu dia a dia, de forma mais prática possível. Maravilha. Professor, já estamos no prazo limite, eu estou aqui controlando a hora, o pessoal já está falando. Evanilde Paiva, esse simulador ainda não está disponível, né? Evanilde, se você é cliente nossa da Alterdata, entre em contato com a nossa equipe de suporte para a atualização do teu sistema, para você ter acesso ao simulador. Ah, mas eu não sou cliente da Alterdata, como é que eu faço para ter acesso? Fácil. Acesse www.alterdata.com.br, tem lá o local Fale Conosco, você vai ser atendido e vão te dizer o que você precisa fazer. Ah, mas eu só queria conhecer um pouquinho os sistemas da Alterdata. Acesse community.alterdata.com.br, você baixa nossos sistemas gratuitos para você testar, inclusive lá tem sobre a parte de contábeis, varejo, sobre controle de alimentos, sobre imobiliário, ou seja, são vários sistemas gratuitos, completos, que você pode usar sem prazo de vencimento. E aí muita gente pergunta, poxa, não tem prazo de vencimento, mas qual é a pegadinha? É a quantidade de informações que você pode inserir. Então, você está começando agora, você um estudante, ou você um profissional que já usa uma ferramenta, gostaria de conhecer a ferramenta da Alterdata, pode acessar community.alterdata.com.br e ele vai te deixar entrar com uma quantidade razoável de registros para que você possa experimentar todo o sistema e daí ter uma familiarização sobre as nossas soluções de gestão por tecnologia. Professor, falando sobre soluções, você representa a nossa universidade corporativa. Sim. Estão preparando um curso de reforma tributária que já tem módulos já liberados para o pessoal acessar. Como funciona esse curso? Isso aí, pessoal, nós já estamos com esse curso bem avançado. Nós teremos 4 módulos da reforma tributária nesse nosso curso. O primeiro já está liberado, tá? Você vai acessar uca.alterdata.com.br e lá você vai conseguir ter acesso a todo esse módulo. No nosso primeiro módulo a gente está trabalhando a questão do IBS, CBS, da lei, de como é que vai funcionar essa questão introdutória. Nós trabalhamos também a questão da transição, tudo isso já está no nosso primeiro módulo. No segundo módulo, nós vamos entrar em imposto seletivo, Zona Franca de Manaus e assim por diante, tá bom? Então, se prepare desde já a sua equipe. Capacitação é o tema para a reforma tributária, é o ponto principal. Acesse lá uca.alterdata.com.br e vamos lá. Eu estou lá nesse curso, né? A gente também vai ter uma apresentação, uma parceria com a Alliance, o senhor Dante vai aparecer lá com a gente também. Espero ter o meu amigo Alexandre Neves aqui comigo lá também, tá? Mas o primeiro módulo já está disponível para vocês, beleza, pessoal? Ótimo. Pessoal, professor, grande prazer estar aqui com vocês. Estamos encerrando dentro do prazo que nós definimos nessa Pocket Live, em cerca de 30 minutos, trazendo informações sobre a reforma tributária. Então, você tem compromisso conosco às quartas-feiras, próxima quarta-feira, 15 horas. Vamos estar falando sobre split payment, então não perca. Se você não sabe o que é isso, precisa conhecer. Quarta-feira, 15 horas, aqui no canal da Alterdata. Então, um abraço a todos vocês e até lá. Abraço, pessoal.